Muito bem. Então Aristóteles vai naturalizar o processo político. Quando ele diz que o homem é um ser naturalmente político, ele está dizendo que a política é algo natural. Perfeito? Zoon político, ser que vive em sociedade. Com isso ele vai conceber também que as cidades, por sua vez, o conjunto habitacional dos seres políticos, são fenômenos naturais. Ou seja, se o homem é um ser naturalmente político, então as cidades são fenômenos naturais. E ele dá um exemplo, ele diz assim como os peixes vivem em cardumes, os pássaros em bando, os lobos em alcateia, os homens vivem nas cidades. A colmeia, por exemplo, é uma cidade natural das abelhas. A matilha, o bando dos cachorros, dos lobos, uma cidade natural deles. O cardume e por aí em diante. Não existe nenhum animal na face da Terra que sobreviva sozinho. Não existe. Todos os animais sobrevivem em bando e formam órgãos, organizações para subsistir. Algumas mais racionais, outras menos racionais. E a organização humana, por ser a mais racional, gerou a cidade. Então Aristóteles coloca a cidade do mesmo lado, por exemplo, de uma colmeia. São coisas naturais, fazem parte das organizações dos animais. E a nossa organização chama-se cidade, é um fenômeno natural. E ele diz, a família é a primeira comunidade, que depois se estende para os vilarejos, que depois se estende para os estados. A própria composição familiar já mostra o que naturalmente deve ser a composição das vilas e depois dos estados. A hierarquia familiar, existe um pai, existe a mãe, existe os filhos, uma hierarquia. Se há hierarquia na família, também tem que ter hierarquia nas vilas e nos estados. Da mesma forma que é composto a família, numa extensão de várias famílias, nós temos vilas. Assim se formam as primeiras vilas, várias famílias juntas. Das primeiras vilas geram os estados, que são grandes vilas, grandes cidades. Ok? E o objetivo da sociedade, na visão de Aristóteles, é uma vida feliz. A palavra felicidade é muito presente em toda a obra do Aristóteles. Quando Aristóteles escreve um livro a seu filho, chamado Nicômaco, Ética a Nicômaco, ele vai explicar para Nicômaco, seu filho, o que é a ética. É ele quem inventa essa palavra ética. E ele vai dizer que ser ético nada mais é do que agir segundo a razão. Ou seja, pensar antes de agir. Porque nós somos seres racionais, somos seres políticos, mas também somos animais. É interessante porque Aristóteles, milênios antes de, por exemplo, Darwin, já constatou que o homem é um animal. O que Darwin fez foi provar isso cientificamente, através da teoria da evolução. Mas Aristóteles e outros filósofos já tinham pensado isso milênios antes. E o Aristóteles, ele exatamente vai pensar o homem como um ser político, mas um animal. Portanto, nós temos um conflito interno entre ações voluntárias, frutos da nossa razão, do nosso pensar sobre algo, visando o coletivo, porque ninguém vive isolado, nós vivemos em cidades. Ninguém é uma ilha. Então Aristóteles diz assim, o conflito ético nasce a partir do momento que eu sou um ser racional, portanto vivo em grupo, mas também tenho um lado animal. Tenho ações voluntárias, frutos da vontade, e ações involuntárias, frutos do instinto. Quando eu entro em conflito com essas vontades, é que eu preciso tomar uma atitude ética. E eu sempre sou mais ético quando eu penso antes de agir, quando eu reflito sobre a minha ação e quando eu penso se aquilo que eu estou prestes a fazer é melhor para o todo. Isso é ética para Aristóteles. Ou seja, no fim das contas, o que o Aristóteles quer com a ética é nos indicar um meio para sermos mais felizes. Porque ninguém pode ser feliz se prejudica a si e aos outros por causa dos seus instintos animais. Então a ética, para o Aristóteles, é uma forma de barrar o nosso instinto animal visando o coletivo, ok? Por isso que para ele também o objetivo principal das cidades
da polis, nunca vamos perder de vista isso, é a felicidade de todos. Se eu viso a minha felicidade individual, em detrimento da felicidade coletiva, eu não estou sendo ético. Não estou sendo ético, estou pensando só em mim, buscando o meu benefício, o meu bem-estar. Se eu busco o benefício só da minha família, em detrimento do benefício do vilarejo, eu também não estou sendo ético. Porque eu estou pensando só em mim e nos meus. Agora, quando as minhas ações, quando a minha família, quando a minha vila, quando o meu estado visa sempre o bem comum, nós estamos falando de uma sociedade ética, portanto, uma sociedade feliz. Porque para Aristóteles, esse é o único objetivo da política. Tornar a vida do homem em sociedade mais feliz, melhor, boa de se viver. Perfeito? Agora nós vamos entrar na composição que o Aristóteles vai fazer, vai pensar acerca de como deve ser esse Estado, né? Como é que esse Estado deve ser organizado, como é que ele deve ser pensado. Aristóteles diz assim: no Estado, o Estado segue o modelo da família, como eu dizia anteriormente. Na família nós temos algumas relações. Por exemplo, marido e mulher. Quando você passa isso para o Estado, para o coletivo, você continua tendo essa relação. Não é? Só que dessa vez, no coletivo, essa relação, marido e mulher, ou também podemos colocar aqui pais e filhos. Na visão do Aristóteles, isso é uma relação hierárquica. O marido está acima da mulher, lembrando que naquela época, na Grécia Antiga, por mais que fosse uma civilização muito avançada, uma civilização que tivesse um sistema político e filosófico muito organizado, uma cultura que influenciou o mundo até hoje, ainda assim era uma cultura antiga, ok? Então vamos guardar as devidas proporções. Então, na visão do Aristóteles, o marido está acima da mulher. É uma questão de hierarquia. Assim como os pais estão acima dos filhos. Essa relação nuclear familiar repercute no Estado. Por exemplo, nas relações hierárquicas entre senhores e escravos. Sim, Aristóteles era a favor da escravidão. Ok? Estou dizendo, estamos em outro tempo. Perfeito? Por que Aristóteles vai dizer que a escravidão é lícita? Porque para ele existem homens que têm aptidão para serem escravos, para serem mandados, porque não conseguem mandar. Esses homens têm de ser escravos. E tem outros homens que têm aptidão para serem senhores, para mandarem. Esses devem ocupar esses cargos. Na mesma lógica platônica de que cada um ocupa uma finalidade. Ok? É preciso ter isso em mente. Assim como está organizada a família, vai estar organizado o Estado. O Aristóteles ainda vai dizer o seguinte: para o Estado funcionar bem, nós precisamos pensar como é que nós vamos administrar os nossos bens. Perfeito? Como é que nós vamos administrar os nossos bens? Porque, afinal de contas, para a sociedade caminhar bem, assim como para a família, é preciso que haja uma boa administração dos bens. Perfeito? Daquilo que vai ser útil para o coletivo. Aristóteles diz assim: existem algumas maneiras de você administrar os bens e obter bens para si, para sua família e para a sociedade. Ok? A administração dos bens, Aristóteles vai dizer o seguinte: existem três formas. A primeira forma é o que nós chamamos de forma natural. Como é que eu vou obter bens de forma natural? A partir da intervenção natural do homem na própria natureza. Quando nós, por exemplo, vamos à caça, vamos caçar o nosso alimento, estou com fome, preciso me alimentar e dar de comer para minha família. Ora,
A forma mais natural, mais ancestral, mais primitiva, mais direta é a própria caça. Eu vou à caça. Se eu caço um animal para comer, se eu vou para o pastoreio, se eu cultivo hortaliças, isso é a forma natural de adquirir bens. E Aristóteles diz assim, essa é a mais desejável. É a mais desejável. Se tanto a família quanto o Estado agisse assim para a obtenção de bens, plantássemos o que o coletivo iria comer, caçássemos o que o coletivo ia comer, melhor seria. A segunda, ela é natural, mas também mediada. Mediada, ou seja, através da troca. É a segunda forma de obtenção de bens. Ou seja, eu tenho um determinado produto e eu quero trocar por outro. Aí nós temos o sistema de câmbio. Troca. Troca de mercadorias. Olha, eu tenho esse canetão, eu fiz esse canetão, eu preciso de, sei lá, um apagador. Então, vamos trocar, não é? Aristóteles diz, essa é a segunda forma de obter bens. Eu posso, por exemplo, cultivar determinada hortaliça, mas não tenho outro produto. Então, o meu vizinho tem, eu vou trocar com ele. Eu vou criar por exemplo, uma quitanda, uma venda, né, na feira livre da cidade. Aliás, isso na Grécia era muito comum. As grandes feiras livres, coisa que nós herdamos até hoje. Junto com a democracia também herdamos as feiras que nós tanto gostamos de ir, não é? Vem lá de trás. Ou seja, é uma forma de, uma vez que eu adquiri algum bem natural, eu trocar por outro que eu preciso. Aristóteles diz assim, essa é a segunda forma de adquirir bens, mas ela não é tão recomendada assim. Entendeu? A primeira é recomendada. Porque, afinal de contas, a natureza é generosa e ela não deixa faltar nada para ninguém. Perfeito? Então nunca vai faltar comida, nunca vai faltar bebida, se nós administrarmos bem aquilo que a natureza nos oferece. Por isso é a mais recomendada. A segunda, a troca, ele diz assim, tá bom, ok, mas ela não é muito legal, porque de repente vai ser algo injusto. De repente eu estou precisando muito de uma coisa que eu não tenho como adquirir, e o outro vai me pedir muita coisa da que eu tenho. Então fica um julgo desigual. Então ele diz assim, tudo bem assim, mas ainda assim não é tão legal. Agora, a terceira é o modo não natural. Que para Aristóteles é a pior maneira de se conseguir um bem. É o modo não natural, que é através da moeda ou do dinheiro. Para Aristóteles, toda vez que eu crio e dou valor a algo que não tem valor em si, a moeda não tem valor em si, ela é um objeto metálico, não existe valor em si. Somos nós quem agregamos valor a ela, ou ao ouro. O ouro é uma pedra, um minério, não tem valor em si mesmo. Somos nós quem convencionamos agregar valor a ele. Um diamante não tem valor em si. Somos nós quem damos valor a ele e a partir dele trocamos por outras coisas. Aristóteles diz, se a sociedade, se o Estado caminhar por aqui, não vai dar certo. Porque esse é um meio não natural. É um meio inventado. Aristóteles diz, o dinheiro, quando muito, deve ser usado como um meio para adquirir algo, e não um fim em si mesmo. Olha só Aristóteles, há 2.300 anos atrás, falando sobre um problema que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade atual capitalista. Porque na nossa sociedade atual, entre as formas de adquirir bens, nós privilegiamos essa e fizemos do dinheiro não um meio para conseguir algo, não um meio para viver bem, mas um fim em si mesmo, a busca última da vida. E Aristóteles já nos alertava, nos advertia. Se formos por esse caminho, não vai dar certo. Tá aí a prova, ok? Agora, Aristóteles vai nos dar algumas dicas, né, de como é que nós devemos, aliás, de quem vai ser considerado cidadão nessa sociedade. E aqui nós já temos um detalhe, hein? Não é porque eu vivo na polis que eu sou um político, Aristóteles vai dizer.
O político agora é aquele que, gozando de certos atributos, pode participar da vida política. Então ele vai dizer, quem são esses seres políticos? Quem deve ser considerado cidadão? Cidadão em português, político em grego. Quem deve ser considerado cidadão segundo Aristóteles? Aristóteles vai dizer o seguinte, primeiro, não basta que habite na polis. Habitar na cidade não faz de ninguém um cidadão, porque não é o fato de eu habitar em um lugar que significa dizer que eu participo das decisões desse lugar, que eu me interesso por esse lugar, que eu quero bem esse lugar. Pode ser que eu estou só ali. Estou só ali. Quero ficar no meu canto e não quero saber. Ora, Aristóteles diz, ok, se você é assim, perfeito. Só que depois você não exija nada. Se você não quer participar, se você não quer atuar, depois você não vai cobrar nada. Aristóteles diz assim. Então não basta habitar para ser cidadão, ok? Não basta habitar, precisa ser homem. Aí entra o machismo da época, né? Não podia ser mulher, porque para Aristóteles as mulheres são filosoficamente, racionalmente inferiores aos homens. As mulheres que perdoem ou não o Aristóteles, não é? Por Aristóteles é preciso que seja livre. O homem tem de ser livre, ou seja, ele não pode ser escravo. Porque o escravo não consegue decidir nem sequer sobre a sua própria vida. Imagine para o bem da sociedade. Tem que ser livre. Tem que ter bens, o Aristóteles diz. Porque se o homem não sabe administrar os seus bens, como é que ele vai saber administrar a sociedade? O homem não pode ser alguém paupérrimo na visão do Aristóteles. Porque se eu for alguém que não sei administrar os meus bens, que gasto tudo que tenho, que não administro, Aristóteles vai dizer, qual é o exemplo que você tem para mostrar para a sociedade que você vai conseguir administrá-la? Né? Não pode. Para ele você precisa ter descendentes cidadãos, ou seja, os seus ancestrais, os seus pais, os seus avós, precisavam ser homens que já se engajavam na sociedade, e você precisa fazer parte da administração. Você precisa se inteirar sobre o que está acontecendo na sua cidade, na sua sociedade, participar ativamente da vida política, ok? Deixa eu olhar as palavrinhas, porque hoje eu dei aula o dia todo. E a garganta começa a sentir, né? Aristóteles vai falar dos tipos de governo. Lembram lá, né? Ele analisou mais de 150 constituições e ele vai falar sobre os tipos de governo que existem ou existiam, né, nas suas cidades circunvizinhas. O primeiro é a monarquia. O que é a monarquia? Mono, um só. Arquia, governo. Governo de um só. Aristóteles diz o seguinte, o governo de um só, quando um só homem é incumbido da missão, outorgado da missão de governar para os demais, a não ser que esse homem seja um filósofo, como disse Platão, a chance dele fazer coisas ruins para os outros é muito forte, porque ele não tem o senso do coletivo, ele não é um homem que pensa, que raciocina, que dedica a vida ao pensamento. Então ele diz assim, o problema da monarquia é que isso pode se resultar numa tirania. E ele cita, né, vários tiranos da sua época. Homens que governavam com mãos de ferro a sociedade. Ele diz, existe um outro tipo de governo, que é a aristocracia. A aristocracia ou oligarquia é quando um pequeno grupo governa. Um pequeno grupo. Então, geralmente, naquela época, eram grupos de homens ricos, né? Aristóteles diz assim, o problema disso aqui é o corporativismo. Se é um grupo de homens ricos que governam, pode existir um corporativismo. Então um quer tomar uma decisão, mas vai melindrar o outro, então vamos deixar para lá, vamos fazer o jogo da maioria. Para Aristóteles isso não é bom para a sociedade, ok? Por último, nós temos a democracia. É o governo de muitos, ou de todos. Democracia, governo de muitos, né? Para Aristóteles, esse aqui é o pior. Porque Aristóteles diz assim, quem é que sabe, quem é que disse
que o povo sabe escolher alguma coisa? Quem é que disse que o povo sabe escolher? Depois, é claro, os romanos, quando dominaram a Grécia, no último período da Grécia, né? O período romano, os romanos vão ter aquela frase Vox populi vox Deum, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus, porque os romanos incorporaram para si o sistema democrático também. Mas na visão de Aristóteles, a voz do povo está longe de ser a voz de Deus, porque quem é que diz que o povo sabe escolher? Então, entre os vários tipos de governo, todos eles têm seus pontos positivos, todos eles têm seus pontos negativos. A democracia só tem ponto negativo, diz Aristóteles. Portanto, você descarta logo de cara, ok? O corporativismo também é ruim na visão de Aristóteles. Você também descarta. Então, para ele, a monarquia é a melhor forma de governo, desde que o governante não seja um tirano, mas seja um filósofo, ok? Veja como ele segue nesse quesito, mais ou menos ali, o seu mestre Platão, né? Embora do ponto de vista da teoria do conhecimento, da filosofia propriamente dita, o Aristóteles quase que se diferencia totalmente do Platão. Mas no ponto de vista político, ele ainda guarda alguma verossemelhança. Agora ele vai falar sobre a polis ideal. Só que cuidado, esse ideal aqui não é o ideal platônico, de algo utópico que está para fora da realidade, não. O que o Aristóteles fez foi olhar as constituições, analisá-las filosoficamente e tirar o que delas existia de melhor, o que funcionava mais, ok? O que seria a polis ideal? Para ele, a polis ideal deveria não ser nem muito pequena nem muito grande, ok? Mediana. Isso faz parte da própria filosofia do Aristóteles. O Aristóteles diz assim: tudo que é bom, justo, belo, é aquilo que está no equilíbrio. Tudo que está faltando não é bom, não é justo e não é belo. Tudo que eu sinto que está faltando alguma coisa, não posso dizer que é algo bom. E tudo que está em excesso também prejudica. Também prejudica. Então o que o Aristóteles diz? A verdade, se você quer se aproximar da verdade, mesmo sem saber o que é ela, você precisa buscar o equilíbrio, a justa medida. Esse é um conceito aristotélico. A justa medida, o equilíbrio. Se eu tenho dúvida, diz Aristóteles, sobre se algo é certo ou errado, o que eu devo ou não devo fazer, eu sempre tenho que buscar o equilíbrio. A sobriedade, a verdade está no meio. Por isso que naquela famosa pintura de Rafael, a Escola de Atenas, onde o pintor